Graça e paz, ilustres estudantes da Academia Bíblica, Academia Teológica, Bíblica Teológica de Angola. Estamos aqui de volta para mais uma live, mais uma aula, a terceira aula de Bibliologia, onde vamos falar especificamente sobre o cânon da Bíblia Sagrada. Ok? O cânon da Bíblia Sagrada é o tema da nossa abordagem, nossa aula de hoje. Na verdade é um tema muito importante de facto para todo cristão, todos aqueles que têm os 66 livros ou os 73, né, como é a Bíblia Católica, como os livros inspirados, os livros, né, que têm a autoridade divina. Mas então, a questão que se levanta aqui e que vamos responder aqui ao longo dessa aula é: como é que foram esses livros selecionados? Né? Como é que se foi selecionando esses livros? Sabemos que a quando da seleção desses livros existiam muitos outros livros que foram escritos na mesma época, né? Na mesmas épocas, nos mesmos tempos. Então, como é que né, os cristãos chegaram à conclusão que somente esses livros são divinos, têm inspiração divina? Quais são os critérios que foram usados para definir que esses livros podem constar e os outros ficam fora da Bíblia? Então, esta é a questão, né, central que vamos responder nesta aula, né? Porque com essa questão, né, nós podemos, por exemplo, também adicionar outra questão. Como é que nós temos certeza que não foram incluídos livros por engano ou não foram retirados livros por engano que deveriam fazer parte da Bíblia? Né? Como é que nós temos certeza que somente estes 66 ou 73 de facto são canônicos ou são, né, autorizados? Ok? Então, tomando em consideração a importância, o valor, né, deste assunto, então peço a vossa máxima atenção para a nossa aula. Vamos começar primeiramente definindo o que é isso, cânon, ou cânon, né? Já que nosso tema é o cânon da Bíblia, né? O que é isso, cânon? Essa palavra cânon, né, ela é de origem, né, ela é originada de uma palavra grega, né, cânon, que nos dá a ideia de cana ou régua, ok? Cana ou régua, né, que por sua vez também é equivalente ao termo hebraico cané, né, que significa vara ou cana de medir. Nós encontramos isso, por exemplo, em Ezequiel 40, versículo 3, né, que era o instrumento, né, que os antigos naquela altura usavam, né, para medir, okay? Para fazer medição. Então, no contexto teológico, nós usamos essa palavra, né, para nos referirmos aos padrões, né, aos padrões ou os critérios, né, os critérios que foram tomados em consideração para a seleção dos livros sagrados. Repito, né, do ponto de vista teológico, usamos a palavra cânon para nos referirmos aos critérios, né, né, que foram tomados em consideração na seleção dos livros, né, sagrados. Como os irmãos sabem, né, que os livros da Bíblia, né, nós cremos que elas foram, né, foram escritas por inspiração, ou seja, foi Deus quem iluminou os autores, né, que lhes deu a mensagem, que lhes deu o que tinham que escrever. Isso é, né, inspiração, né? Desculpa, isso é revelação. Deus revelou, né, as escrituras aos autores e os autores registraram, né, registraram
as escrituras, né, conforme Deus queria que eles registrassem. Agora, o cânon é o processo, né, de reconhecimento, ou seja, é o processo, né, pela qual o povo de Deus, a quem foram destinados esses livros, né, usou para conseguir de facto identificar quais são realmente os livros inspirados e quais não são inspirados. Então o cânon tem basicamente, né, essa finalidade, né, distinguir, reconhecer os livros que de facto têm a inspiração divina, ok? Então, este é o sentido que vamos usar, né, no nosso estudo, a palavra cânon, ok? Fica aqui gravado. Cânon, no nosso contexto aqui, nos referimos às normas ou os princípios que se tomou em consideração para se definir, para se descobrir, para se, né, selecionar os livros que contêm a autoridade, ok? Então, vamos lá. Queremos aqui, primeiramente vamos aqui apresentar os primeiros critérios, né, que são as normas gerais que se aplicam tanto na seleção dos livros do Antigo Testamento, assim como nos livros do Novo Testamento. Ou seja, né, foi definido, né, pelos pais, né, que tiveram a tarefa de facto colecionar, né, separar, criar uma lista oficial daquilo que seriam os livros autorizados e os livros não autorizados. E no momento de selecionar, definir, né, ou seja, no momento para se definir, para se descobrir que livro deveria ser aceito como genuíno, inspirado por Deus ou não, temos aqui esses primeiros 5 critérios, né? O primeiro critério, para um livro ser aceito como um livro inspirado por Deus, né, esse livro teria primeiramente que afirmar vir da parte de Deus. Quer dizer que no conteúdo desse livro, né, tinha que se encontrar de facto prova de que o autor, né, ele reivindica que o livro vem da parte de Deus. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, o livro deveria ser escrito por um profeta, né, né, ou por de facto, um reconhecido servo de Deus, um homem de Deus de facto reconhecido, ok? Ou tem que ser um profeta de Deus ou um servo de Deus, me refiro aqui, por exemplo, um apóstolo, né, de Jesus Cristo, né, ou alguém que estava diretamente ligado aos apóstolos. Esse é um exemplo. O terceiro critério, né, o livro tinha que ser digno de confiança, ou seja, não devia se encontrar erro, quer dizer, o livro não deve conter nenhum erro, não deve ter nenhum erro, né, nem no sentido religioso, nem no sentido científico, ok? Então o livro tinha que ser confiável, né? O teor do livro, né, deve ser digno de confiança, deve ser digno, deve ser verdadeiro. E o quarto critério, né, é que o livro tinha que ser dinâmico, ou seja, o livro tinha que possuir um poder, de facto, o poder de Deus, né, aquele poder que de facto a pessoa ao ler o livro, né, é impactado, né, pelo poder divino, né, que transforma a vida. E o último critério, né, o livro tinha que ser aceito pelo povo de Deus que foi de facto destinado primeiramente, ou seja, sabemos que os livros foram escritos, né, foram direcionados para comunidades. Por exemplo, o Antigo Testamento foi direcionado para o povo israelita, o povo hebreu, né? Então o livro, nesse caso, tinha que ser aceito como um livro de facto com autoridade divina pelos povos, né, que lhes foi endereçado tal livro, ok? Então, esses são os primeiros 5 critérios, são critérios gerais, né, que foram tomados em consideração na seleção dos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vamos então agora começar a abordar especificamente dos factos, né, ligados com o cânon do Antigo Testamento, ok? Vamos começar com este facto.
Já avançamos aqui a algum dado, né, que os livros, né, do Velho Testamento, que é de facto equivalente à Bíblia hebraica, eles foram de facto compilados, foram direcionados para o povo de Israel, a nação de Israel, né? Porque, né, ao lermos todo o Antigo Testamento, nós encontramos aí exposto de forma detalhada, né, a história do povo de Israel, bem como, né, o seu relacionamento íntimo como nação, né, com o Deus Yahweh, que é a relação entre Yahweh e o povo de Israel. Okay? Então, por isso é que, né, no estudo do Antigo Testamento é muito importante nós considerarmos factos ligados com o povo de Israel. Okay? Então, Deus incumbiu, nesse caso, aos israelitas. Pronto, Deus deu, né, o Antigo Testamento ao povo de israelita, incumbiu a eles também, né, aos seus profetas, homens que o próprio Deus levantou entre os israelitas, né, para de facto compilarem, né, registrarem os textos sagrados do Antigo Testamento. Okay? Por isso é que os cristãos, basicamente, eles tomaram, né, as escrituras dos hebreus, né, aceitaram essas escrituras como de facto autênticos, né, e incluíram, né, na coleção dos seus livros inspirados por Deus. Okay? Então, praticamente nós, ao estudarmos a, o processo em si de canonização dos livros do Antigo Testamento, nós encontramos basicamente duas realidades que vamos aqui aflorar. A primeira realidade, os livros do Antigo Testamento, eles foram colecionados de forma progressiva, ok? De forma progressiva. Enquanto Deus falava, os livros eram registrados, né? E o povo de Deus automaticamente aceitava esses escritos como, né, a palavra de Deus, de forma progressiva. Nós começamos, por exemplo, com Moisés, né? Moisés que foi o homem que Deus chamou, né, entre o povo de Israel para né, liderar o êxodo, né, para guiar o povo a sair do Egito e voltar para a sua terra por meio dos sinais, do poder que Deus colocou sobre Moisés, né, todo o povo de Israel, né, fora convencido que Moisés de facto era homem de Deus, era, né, profeta do Deus vivo, profeta enviado por Deus, de tal forma que o povo de Israel, né, aceitava as palavras, as instruções, né, que Moisés lhes passava como vindo da parte de Deus, como instruções, como a palavra do próprio Deus. De tal forma que, né, a Torá, ou seja, né, o Pentateuco que Moisés escreveu, né, foi aceite pelo povo de Israel como a palavra de Deus. E vemos isso claramente, né, como é que eles conservavam, né, como é que eles consideravam, né, a Torá, nesse caso a lei que Deus deu por meio de Moisés. Né? A Bíblia diz que eles conservavam, né, a Torá, né, na arca, né, na arca, okay? Que era o lugar que era o lugar mais sagrado naquela altura, né, entre os israelitas ao longo da peregrinação, né, ao longo do êxodo. Então é lá onde eles conservavam a Torá, né, demonstrando, né, a consideração que eles tinham da Torá. Né? Então isso prova, né, que eles olhavam na Torá, olhavam na lei, né, como algo sagrado, algo que veio da parte de Deus. Okay? Nós temos aqui os textos de Deuteronômio 31, 24 a 26, né? E pronto, e mais tarde, né, isso, quando eles já chegaram na terra prometida, né, a arca, a lei era guardada, né, era guardada no templo, ok? No templo. Então, esse é o primeiro fato que nós encontramos aqui, né, que é a coleção progressiva. Moisés escreveu o Pentateuco no povo de Israel, aceitou o Pentateuco como de facto escritura sagrada.
depois da morte de Moisés, Josué escreveu, né, o livro dele, né, que é Josué, né, e a nação de Israel também recebeu aquele livro como, né, palavra de Deus. A própria Bíblia nos mostra que Josué, né, depois colecionou o livro dele, né, a par, né, dos escritos de Moisés, né, isso aqui é conferindo nos escritos que ele compilou, né, a mesma autoridade que se encontrava nos escritos de Moisés. Depois nós encontramos também, né, os profetas, né, compilando os seus livros, registrando os seus livros. Né, e uma coisa muito interessante, os profetas eram homens que Deus levantava, Deus usava, né, no meio do povo de Israel. E esses profetas, né, eram de facto reconhecidos pelo povo como portadores da mensagem divina, né, portadores de Deus, arautos de Deus. É por isso que, né, os livros que esses profetas de facto deixaram, né, eram aceitos como palavra que vinha do próprio Deus. Por isso é que nós encontramos aqui um relato que, né, os profetas, de facto, os que vinham depois, eles compilavam, né, guardavam, conservavam, né, os livros dos profetas que os antecediam. Né? Assim, de facto, acontecia em Israel. Né? Cada profeta usava o livro de outro profeta como referência, né? Atestando que o anterior, de facto, fora servo de Deus, fora usado por Deus. Assim, sucessivamente, enquanto durou o que é chamado de sucessão profética. Okay? Então, fica aqui essa observação. Né? Os livros foram colecionados de forma progressiva. Okay? Que enquanto os livros eram redigidos, o povo de Israel os aceitava, os considerava palavra de Deus. Vamos seguir avante, ok? Então aqui vamos ler aqui esse exemplo, né, do que nós atestamos, que, né, os livros eram compilados de forma progressiva. Os profetas que vinham depois consideravam o livro dos que os antecediam, né, como palavra de Deus. Vou ler aqui o texto de Josué, capítulo 1, versículo 7, claramente que ele vai se referir aos escritos de Moisés. Olha como é que ele diz, versículo 7: Então somente esforça-te, né, aqui é Deus a falar para Moisés, para Josué, tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andar. Estamos a ver aqui, né, esse texto, né, a atestar, né, a de facto confirmar que o que Moisés escreveu, né, é palavra de Deus. Né? Aqui mostra o próprio Deus a falar para Josué que ele não devia se desviar, né, do livro, né, da lei que Moisés deixou para Josué. E o versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, que lei, né, a lei que Moisés lhes deu. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Okay? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tá vendo que aqui Deus está demonstrando que o sucesso, né, de Josué estava dependente dele fazer tudo conforme o livro da lei que Moisés lhe deixou. Né? Deixando aqui atestado que o livro da lei que Moisés deixou, né, é palavra de Deus, tem autoridade divina. E nós encontramos, né, muito esses exemplos, né, ao lermos os textos no Novo Testamento. Eu vou ler mais só uma passagem para não ser muito exaustivo. Eu vou ler agora o livro do profeta Malaquias, né? Malaquias capítulo 4, versículo 4, né? Malaquias 4:4 diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Estamos a ver aqui, né, Deus a falar por meio de Malaquias, né, à nação de Israel, que eles se lembrassem da lei de Moisés. Né? Aqui está a atestar claramente a autenticidade, a autoridade, né, do Pentateuco, ou dos escritos de Moisés. Okay? Então, nós encontramos esse exemplo, né, em outras passagens, mas por causa do nosso fator do tempo, não vamos nos alongar muito. Fica aqui registrado, então, os livros do Antigo Testamento, né, eles
apareceram de forma progressiva, né? Progressiva. E enquanto os livros eram produzidos, eram escritos, né, a nação de Israel os recebeu como palavra de Deus. A segunda verdade que nós encontramos, o segundo facto que nós encontramos no processo de canonização do Antigo Testamento é a sucessão profética. O que é isso, sucessão profética? Nós já expusemos atrás que Deus levantava no meio do povo de Israel profetas, né? Profetas que eram vistos como arautos de Deus, representantes de Deus entre o povo, aqueles que recebiam, né, a revelação da parte de Deus, recebiam a mensagem de Deus para transmitirem ao povo de Deus. E nós encontramos na história do Antigo Testamento uma sucessão profética, que é uma sucessão de profetas, um depois do outro, um após o outro, né? Todos com um dom, né? Com um dom de facto profético, né? E que de facto é claramente exposto nas Sagradas Escrituras, ok? Cada profeta que surgia ligava a sua história aos, né, dos profetas, né, que lhe antecediam, narrada pelos, né, seus predecessores, formando uma corrente contínua de livros. Se o irmão, por exemplo, começar com o livro de Moisés, você vai ver, ao ler o livro seguinte, no começo, vai ver que a introdução do livro vai sempre fazer uma ligação com o livro posterior. Isso nos dá a entender que os escritores desse livro, ao escreverem tais livros, tiveram em consideração, né, os escritos posteriores, né, dos profetas que lhes antecederam, okay? De tal forma que eles fizeram ligação entre o que eles estavam a escrever com aquilo que os outros profetas já haviam escrito no passado. Okay? Então encontramos aí, né, uma sucessão, né, de uma sequência, né, né, na mensagem, no teor, no conteúdo. Nós vemos claramente, nós lemos aqui um exemplo do livro de Josué, estamos a ver claramente aí, né, o livro de Josué a estabelecer uma clara ligação com os escritos de Moisés, ok? Que então isso é muito evidente, ok? E outro elemento, né? Vimos aí Josué no capítulo 24, versículo 26, vamos ler esse texto, Josué 24, 26. Josué 24, 26, nós aí encontramos que Josué, né, ele juntou o seu livro, né, com o livro de Moisés, ok? Os livros de Moisés. Olha aqui, diz assim, 26, versículo 26. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, ok? E tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Estamos a ver que Josué também pegou os escritos, o que ele escreveu, né, e de facto juntou, né, no livro de Deus, que aqui está se referia à lei que Moisés havia deixado. Isso deixando claro que Josué cria que o que ele escreveu era também palavra de Deus, ok? E outro elemento, nós encontramos também os juízes, né, o autor que escreveu o livro de Juízes, né, ele também toma em consideração, né, o livro de Josué, né, ele toma em consideração o livro de Josué, né, vamos ler aqui algumas passagens só para, né, embasar essa informação, né, eles escreveram, né, tomaram em consideração a história, né, ou os escritos de Josué. Por exemplo, no versículo 1, né, diz assim: e sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Yahweh, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? Estava a ver aqui, quer dizer, ele começa a narrar a história de Israel a partir da morte de Josué, ok? E vamos no capítulo 17, versículo 6, né? 17, versículo 6, nós encontramos assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si a herança para habitar
porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. Tá vendo aqui? Ele está a pegar um assunto, né, deixado no livro de Josué, né? Nós encontramos no livro de Josué que havia tribos que não haviam que não haviam ainda recebido as suas terras. Estamos a ver aqui, né, no livro dos Juízes, ele vai buscar esses elementos, né, para dar então, né, sequência, né, dar sequência na história, né, que Josué já havia registrado. Estamos a ver aqui Moisés morre, Josué morre. Estamos a ver aqui a sequência dos juízes, ok? Isso que nós chamamos de sequência, né, sequência ou sucessão profética, né? Um resumo, né? A história de Davi. Davi foi rei em Israel, foi escrita por Samuel. Samuel foi um profeta também, né? Profeta e sacerdote, né? Ok. A história de Davi foi escrita por Samuel e também por Natan e por Gad. Samuel, Natan e Gad foram profetas. A história de Salomão foi registrada pelos profetas Natan, Aias e Ido, talvez, que foram registrados pelos profetas, né? Os atos de Roboão foram escritos por Semaías e por Ido, também foram profetas. A história de Abias foi acrescentada pelo profeta Ido. A história do reinado de Josafá foi registrada pelo profeta Jeú. A história do reinado de Ezequias foi registrada por Isaías, também foi profeta. A história do reinado de Manassés foi registrada por profetas anônimos. Os demais reis também tiveram suas histórias narradas pelos profetas. Então, vamos ver que, né, nesse período todo, Deus sempre levantou profetas em Israel, e são os profetas, né, aqueles que tinham de facto comunhão com Deus, tinham de facto intimidade com Deus, recebiam da parte de Deus. São esses que registravam, né, as escrituras que foram aceites como inspiradas por Deus, né? Tinha que ser alguém de facto que é reconhecido como homem de Deus, né? Escrever esses livros, né, para de facto serem aceitos como livros que têm autoridade divina, pois quem escreveu, né, demonstrava na prática que de facto era, né, servo de Yahweh. Okay? Temos outros exemplos, Jeremias, entre outros, Daniel, né? Esses foram de facto profeta, né? Ok, durante o exílio, Daniel e Ezequiel continuaram o ministério profético, né? Ezequiel reconheceu um registro oficial de profetas nos arquivos do templo, ok? Né? Antes de Ezequiel aqui, nós, por exemplo, temos também a história do rei Josias, né? Que descobriu, né? A lei, né? Se refere né? Ao escrito de Moisés no templo, ok? E no tempo do profeta Ezequiel, já no cativeiro, né, Ezequiel também descobriu um registro, né, um registro no templo. Okay? Vamos ler aqui o texto de Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, versículo 9 diz assim: eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da casa de Israel e não entrarão na terra de Israel. E deste modo sabereis que eu sou Yahweh, o soberano. Estamos a ver aqui que havia um registro lá na casa do Senhor, né? Havia um registro daqueles que eram os profetas de Yahweh. Okay? Então, para o livro ser aceito de fato como inspirado, tinha que ser escrito por um dos profetas que fazia parte dessa lista, né? Que chamamos de sucessão profética. Okay? A sucessão profética de facto é aquele registro oficial de homens, de profetas que foram reconhecidos como verdadeiros profetas de Yahweh, porque havia muitos falsos profetas, né, que não é de hoje. Sempre houve falsos profetas, mas também, graças a Deus, porque Deus sempre levantou homens de Deus, né, verdadeiros profetas que trazem, né, a mensagem fiel de Deus, a mensagem correta de Deus para aqueles que de fato amam a Deus, ok? Ok, então, de tal forma que o cânon, né, todos os livros do Antigo Testamento, eles foram
colecionados, foram terminados até o ano 400 a.C. Okay? No ano 400 a.C., todos os livros do nosso Antigo Testamento, que são nossos 39 livros, haviam sido redigidos e reconhecidos pelo povo de Deus como escrituras sagradas, né? Ou né, textos sagrados, ou palavra de Deus. Esses nossos 39 livros da nossa Bíblia cristã equivalem aos 22 ou 24 livros da Bíblia hebraica, né? Então, o cânon do Antigo Testamento, grave isso, foi terminado no ano 400 antes de Cristo, ok? Então, vamos seguir avante. Portanto, foi provado que as escrituras hebraicas como um todo haviam sido coligidas em duas grandes seções. Já vimos, pronto, a Bíblia hebraica ela de facto está repartida em duas grandes seções, né, que são a lei e os profetas, ok? A lei nos referimos à Torá, que são os escritos de Moisés, que são famosos por Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois os outros livros são vistos como o livro dos profetas, ok? Onde também existem, né, subdivisões. Então, esses são, né, as duas principais secções, né, da Bíblia hebraica, apesar que depois, mais tarde, né, foi criada uma terceira secção, que é chamada de escritos ou ariógrafos, né? Mas essa divisão é muito posterior, né? Veio muito mais tarde, porque originalmente o que se conhece, né, simplesmente a lei, e o resto dos livros eram vistos como os profetas, ok? Ok. Ok, vamos então agora vamos agora falar sobre eh, vamos agora para o Novo Testamento. Vamos falar sobre a canonização do Novo Testamento, né, que pensamos ser também de extrema importância. Mas antes de eu começar a abordar o cano do Novo Testamento, lembrar aos irmãos que, além desses 39 livros, né, que nós temos no nosso Antigo Testamento, existem muitos outros livros, né, que também foram escritos no tempo do Antigo Testamento, mas que não foram aceitos como, né, livros canônicos ou livros inspirados, né? Eu dizia aos irmãos que a Bíblia, o Antigo Testamento cristão, basicamente, os cristãos protestantes em particular, eles adotaram a Bíblia hebraica como seu Antigo Testamento. Já os católicos, né, além de adotarem a Bíblia hebraica como o Antigo Testamento, eles também, né, reconheceram alguns livros que o povo hebreu, o povo israelita, não considera como livros inspirados por Deus, mas simplesmente como livros, né, de história. Né? Os católicos, né, eles adotaram alguns desses livros, aceitaram alguns desses livros como parte do cânon do Antigo Testamento deles, né? Que nós chamamos de livros apócrifos, ok? Chamamos de livros apócrifos. São apócrifos por quê? São apócrifos porque não satisfazem os primeiros 5 critérios que nós apresentamos no princípio da nossa aula. Os irmãos se lembram, um dos critérios que nós apresentamos é que o livro, né, devia ser aceite como palavra de Deus pelo povo que recebeu tal livro, ok? E nós vemos claramente que os israelitas não reconheceram os livros, esses livros aí que os católicos acrescentaram na Bíblia deles, no Antigo Testamento deles. O povo de Israel não reconhece aqueles livros como sendo inspirados. Okay? Então, se o povo de Israel não reconhece como livro inspirado, não tem por que nós considerá-los como livros inspirados. Isso não significa que esses livros não tenham nenhum valor. Tem sim seu valor. Né? Tem seu valor, mas não são livros canônicos, não têm poder, não têm autoridade divina, não foram inspirados por Deus. Né? Não foram inspirados por Deus. Na verdade, o valor dos livros apócrifos do Antigo Testamento é valor histórico, né? São livros que narram, né? Narram os últimos 400 anos, né? Antes da vinda de Cristo, né? Que é esse é um período que historicamente está comprovado, não houve
é considerado como um período do silêncio de Deus, em que não houve sucessão profética, né? Não houve sucessão profética, né? Então, esse período que esses livros registram. Então, eles narram de facto o que se sucedeu, né, no meio do povo israelita nesse período. E esses livros, né, não têm, tá vendo? Não têm aquele poder, né, que nós encontramos nos livros canônicos, né? Qualquer irmão que lê qualquer um desses livros vai sentir a diferença ao ler esses livros, né, com a leitura, né, dos livros canônicos, ok? Então, estes livros não são considerados muito bem pelos israelitas como livros canônicos, e também muito bem os cristãos protestantes não consideram esses livros como inspirados. Eu me refiro aqui ao livro, né, de Tobias, o livro de Judite, o livro de primeiro e segundo Macabeus, né, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiástico, o livro de Baruque, o livro de o livro, sim, são esses livros, né, são esses os livros apócrifos católicos, né, adotaram, né, acrescentaram, né, no Antigo Testamento, né, deles, ok, que os evangélicos de facto rejeitaram, ok. Esses livros não têm, né, autoridade canônica, mesmo os próprios católicos que acrescentaram esses livros, ele coloca observação, né, que não são canônicos, né. Quer dizer, eles inventaram uma subcategoria, né, onde eles enquadram esses livros, ok? Mas isso não tem muito valor para nós. Vamos agora para o Novo Testamento, né? Novo Testamento, penso que é a parte muito mais relevante. Claro, tudo é relevante, mas o Novo Testamento tem aqui, né, um teor muito mais especial, ok? A história do Novo Testamento, de facto, ela difere da história do Antigo Testamento, né? Primeiramente, o primeiro elemento que nós encontramos aqui é que vimos que o Antigo Testamento ele foi dado para um povo, para uma nação, né, que é a nação de Israel, né? Então Deus conferiu a responsabilidade ao povo de Israel, né, em redigir e também conservar os textos do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento é muito diferente. Deus não escolheu uma nação específica para redigir e conservar os textos do Novo Testamento. Eles foram escritos em países, em territórios diversos, né? E por pessoas, né, de nacionalidades diversas, ok? Isso de facto tornou mais difícil, né, a sua a sua coleção, né? Foi muito mais fácil a coleção dos livros do Antigo Testamento, né, que foram escritos num só território, né, por o mesmo povo, né? Estavam aí tudo bem muito mais localizados. Já é difícil para os livros do Novo Testamento que estavam dispersos, né, em todo o mundo, né, todo o mundo antigo, ok? Então aqui nós encontramos a primeira diferença. E isso vem explicar, né, o porquê que o cânon, nesse caso, o reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento, né, levaram muito mais tempo do que, né, o Antigo Testamento. Né? Foram mais de 300 anos, né, até se reconhecer, né, os 27 livros como os livros de facto inspirados no Novo Testamento, ok? Mais de 300 anos, tá? É muito tempo, ok? Ok. Sabemos muito bem, vamos primeiro aqui trazer mais dados, né? O nosso Novo Testamento, né? O último livro escrito no Novo Testamento, né, foi escrito no ano 90 depois de Cristo. Estamos a falar aqui do século I, ou seja, já no século I, né, no final do século I, todos os livros do Novo Testamento, né, haviam sido concluídos, haviam sido redigidos, escritos, estavam prontos, ok? Mas aqui vem um dado, né? No ano 90 foi o ano que morreu o último apóstolo, né? Nesse caso que é João, né? O último que morreu. E além dos livros
além dos 27 livros, né, que são os livros que mais tarde foram reconhecidos como inspirados por Deus, né, naquela altura haviam muitos outros livros, né, muitos outros livros foram escritos naquela altura, muitos livros falsos, né, que propagavam falso evangelho, também circulavam naquela altura. Por isso é que nós, ao lermos as cartas dos apóstolos, notamos claramente a preocupação dos apóstolos, né, contra, né, o falso evangelho que também circulava no meio dos cristãos, ok? Então, aqui aprendamos aqui mais outro elemento, né? Isso levou de facto, né, à necessidade da circulação, né, das cartas, né, dos documentos oficiais da igreja, aquelas cartas naqueles livros que eram de facto reconhecidos como genuinamente escritos pelos apóstolos, né? E esses livros, ao circularem nas igrejas, né, serviam então de referência, né, de norma, né, de fé e prática para as comunidades cristãs que procuravam seguir fielmente os ensinos, né, de Cristo conforme foi deixado, foi contado pelos apóstolos. Além desses problemas que nós apresentamos aí acima, outro problema com a coleção, né, o reconhecimento dos livros do Novo Testamento, já dissemos que estavam dispersos, né, em várias partes do mundo antigo. E naquela altura não havia, a comunicação daquela altura não era como nos nossos dias de hoje. Temos telefone, temos internet, temos rádio, né, que facilmente nos apercebemos, né, de o que acontece, né, em quase toda parte do mundo. Naquela altura não havia nem internet, não havia nem telefone, não havia nem avião, né? As viagens eram feitas por meio de navios, né, por meio de barcos, e eram muito demorados. Então, a ligação entre os povos não era fácil como hoje. E isso, de facto, acrescentava na dificuldade, né, de os cristãos, né, que se encontravam nos vários cantos do mundo se aperceberem de todos os livros que os apóstolos escreveram ou, né, deixaram. Não só os apóstolos, mas também aqueles que estavam diretamente ligados com os apóstolos. Né? Então, não era fácil os crentes terem conhecimento da existência dos livros inspirados. Né? Não era fácil. Ok, isso contribuiu também, né, para levar muito tempo, né, a definição de facto dos livros inspirados do Novo Testamento. Ok? Isso contribuiu, né, nos cerca de 300 anos, né, de luta para se reconhecer, né, a lista oficial dos livros inspirados por Deus. Entretanto, aqui apresentamos também os 5 critérios, né, as 5 normas que foram usados no reconhecimento dos livros do Novo Testamento, ok? Esses são os 5 critérios. Lembrando mais uma vez que haviam muitos livros que foram escritos naquela época, muitos livros que estavam à disposição, né, dos cristãos, né, muitos livros, ok? Então, com o uso desses 5 critérios, foi possível identificar quais são os livros inspirados por Deus e quais livros não foram inspirados por Deus. O primeiro critério, o primeiro elemento, a primeira norma para um livro ser considerado como inspirado por Deus, né, o conteúdo, né, o ensinamento deste livro, né, devia estar em conformidade com os ensinamentos dos apóstolos, com aquilo que os apóstolos costumavam ensinar nas igrejas. Os irmãos sabem que os apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo, foram eles que ouviram diretamente de Cristo, aprenderam com Cristo e foram, né, ordenados por Cristo para sair e anunciar, né, o Evangelho de Cristo. Logo, não existe maior testemunho do que o testemunho dos apóstolos, ok? Então, qualquer livro para ser aceito como inspirado por Deus, o seu conteúdo tinha que estar em linha, tinha que estar em conformidade com o que os apóstolos ensinavam. Segundo critério,
Para um livro ser aceito como inspirado por Deus no Novo Testamento, esse livro tinha que fazer parte, né, da coleção que as igrejas possuíam naquela altura. Lembrar os irmãos, né, quando os apóstolos escreviam os livros, as cartas, enviavam para as igrejas, eles orientavam que esses livros fossem reproduzidos e circulasse, né, em todas as igrejas, né, no maior número de igrejas possível. Okay? Então, todos os livros que eram genuinamente reconhecidos como sendo da proveniência dos apóstolos ou de alguém ligado diretamente aos apóstolos, esses livros eram reproduzidos e circulavam nas igrejas. E as igrejas locais liam esses livros, né, nas suas liturgias públicas ou nos cultos. Né? Os livros eram lidos nos cultos públicos. Então, para um livro ser reconhecido como, de facto, genuíno, inspirado por Deus, tinha que ser um dos livros que as igrejas liam, né, nos cultos públicos. E o terceiro critério, né, o livro devia ser escrito por um apóstolo de Jesus ou alguém que esteve ligado diretamente com um dos apóstolos, ok? Ou o livro foi escrito por um apóstolo de Jesus, ou a pessoa que escreveu o livro tinha ligação com os apóstolos. Por exemplo, João Marcos, por exemplo, né? João Marco, né? Ele andou com Pedro. Por exemplo, Lucas, né? Lucas não foi apóstolo de Jesus, mas Lucas andou com Paulo, andou com os apóstolos, né? O que ele escreveu, ele pesquisou dos apóstolos, né? Daquelas pessoas que de fato estiveram com Jesus, como ele escreve no seu capítulo 1, ok? Então, ou o livro foi escrito por um apóstolo, ou o livro foi escrito por alguém que estava ligado diretamente com os apóstolos. E o último critério, a última regra é: o livro tinha que ser escrito antes, né, antes do ano, ou até o ano 90, ou seja, no século I. Por quê? Por que essa regra? Muito simples. Porque o último apóstolo de Jesus morreu no ano 90, que é final do século I. Então, qualquer livro que fosse escrito depois do século I não era válido como inspirado, não era válido, né? Não era válido, ok? Então, por isso aqui, somente os livros que foram escritos no século I, esses foram, de facto, né? Ou seja, os livros, para serem considerados como inspirados, tinham que ser escritos no século I depois de Cristo. Então, esses são os 5 critérios, né, que constituem, de facto, o cânon do Novo Testamento. Quando falamos do cânon do Novo Testamento, estamos a falar dessas 5 normas, né, esses cinco princípios, né, que, né, tornaram possível a igreja definir os livros inspirados do Novo Testamento. Recapitulando, o livro tem que estar, o conteúdo do livro tem que estar em conformidade com os ensinos dos apóstolos. O livro tinha que ser lido nos cultos públicos. O livro tinha que circular nas igrejas naquela altura, né, do século I. O livro tinha que ser escrito ou por um apóstolo ou por alguém que estava ligado diretamente a um apóstolo. E o livro tinha que ser escrito no máximo, né, no século I. Ok? Vamos então seguir em frente. Ok? Agora, além dos 27 livros que nós temos no nosso Novo Testamento, né, existiam muitos outros livros, muitos mesmo, né, são muitos. E nós aqui categorizamos, né, em 2 grupos, né, os livros rejeitados. Nós temos os livros apócrifos, que temos os livros pseudoepígrafo, ok? Os apócrifos. São os livros apócrifos. Os livros apócrifos, no Novo Testamento em particular, são aqueles livros que eram aceitos por alguns crentes, por algumas igrejas como inspirados e rejeitados por outros. Quer dizer que alguns criam que esse livro era inspirado, enquanto que outros crentes, né, não criam, né, rejeitavam. Temos até livros que por algum tempo, né, tinham aprovação da igreja como inspirados, mas depois de algum tempo esses livros foram de fato relegados como não inspirados, ok? Então esse tipo de livro, né, nós categorizamos como apócrifo. E agora, os pseudoepígrafos são aqueles livros que foram rejeitados por todos, ou seja,
nunca receberam aprovação de nenhum segmento da igreja, ok? Ok, seguindo então avante. De facto é difícil determinar o número exato dos pseudoepígrafos, né? É, são cerca de 280 livros, 280 obras, né? Que é muito, que é além dos 27 que nós temos, nossos 27 inspirados, ok? Ok, então nós temos aqui uma lista dos pseudoepígrafos, né? Que são aqueles livros rejeitados por todos, nunca foram aceitos por ninguém, ok? E nós temos aqui, por exemplo, o Evangelho, né? Temos aqui um grupo de Evangelhos, né? Rejeitados. Temos o Evangelho de Tomé, que foi escrito no século I. Temos o Evangelho dos Ebionitas, do século II. Temos o Evangelho de Pedro, do século II. Temos o Proto-Evangelho de Tiago, que foi escrito no século II. O Evangelho dos Egípcios, também do século II. O Evangelho Arábico, da infância. O Evangelho de Nicodemos, né? A história do carpinteiro José. O passamento de Maria, o Evangelho da Natividade de Maria, o Evangelho de um pseudo Mateus, Evangelhos dos 12, né? Ou seja, nós temos aqui um monte de livros. Nós temos também Atos, temos vários Atos, tipo Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, Atos de Tomé, né? Atos de Paulo, ok? E temos também cartas, temos várias cartas, temos as cartas atribuídas ao Senhor Jesus Cristo, uma carta, temos carta perdida, carta perdida aos Coríntios, as 6 cartas de Paulo a Seneca, escrito no século IV, a carta de Paulo aos Laodicenses, que é uma falsificação da carta de Colossenses, okay? Depois temos Apocalipse, né? Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, Apocalipse de Estevão, segundo Apocalipse de Tiago, Apocalipse de Messos, Apocalipse de Dositeu, né? Ok, e temos outras obras, né? Livro Secreto de João, livro Tradições de Matias, Diálogo do Salvador, né? São todos esses livros, né, que nunca tiveram aprovação, né, na igreja. O valor desses livros é que ao lermos esses livros, né, ao estudarmos esses livros, nós conseguimos de facto perceber, né, como era a fé, né, dos cristãos naquela altura, né, aquilo que eles criam, aquilo que eles confessavam, né. Lendo esses livros nós conseguimos ter, né, ideia, ok? Ideia, mas não tem valor nenhum em termos de prática e fé, não servem de regra, ok? Eles podem conter erros, né, erros doutrinários, erros históricos, né, por isso é que não são fiáveis, não são confiáveis. Não podemos tipo formular doutrina com base de nenhum desses livros, ok? Ok. É, e pronto. É, diversas são as razões, né, que pronto, vamos agora falar sobre os livros, né, os livros apócrifos, que são aqueles que nós dissemos que eles por um tempo faziam parte da Bíblia, mas depois foram retirados, ok? Vamos agora falar deles, ok? Eles têm os apócrifos, né? Eles até têm, em termos de valor, em termos de consideração, né? Eles têm maior valor do que os pseudoepígrafos, né? Eles de facto são estimados, têm valor, né? Apesar de não serem canônicos, não fazerem parte da Bíblia, mas eles têm valor por serem de facto livros que eram valorizados pelos cristãos naquela altura como tendo algum tipo de como tendo credibilidade, ou seja, né, nela encontramos de facto o relato de alguma verdade, né? Encontramos verdade nesses livros, né? Não canônico, né? Mas numa segunda classe, né? Não se compara com os livros, né? Os sagrados, né? Somente os sagrados é que nós tomamos como referência, né? Em termos de fé e conduta, mas isso aqui também nos servem, né? Abordamos assuntos, né, na perspectiva histórica, okay? São muito importantes. Nós temos o livro de Barnabé, Carta de Barnabé, né, Epístola de Barnabé, que fazia parte da Bíblia, esse livro, né, foi escrito entre os anos 70 ao ano 79, vê que foi escrito exatamente no período dos livros inspirados por Deus, né, ok?
mas ele foi removido porque, de facto, mais tarde foi provado que não há certeza de que quem escreveu esta carta foi de facto Barnabé. Okay? Então, isso levou, né, a ser retirado, né, do cânon sagrado. Enquanto cria-se que foi Barnabé, fora Barnabé que escreveu esse livro, o livro fazia parte da Bíblia e era de facto muito estimado, citado por muitos pais da igreja como um livro de autoridade, um livro, né, sagrado, né, mas a posterior foi rejeitado, foi relegado, né, a uma segunda categoria. Né? No mesmo patamar também encontramos epístolas aos Coríntios, né? Ok, né? Escrito no ano 96. Encontramos também a homilia antiga, a chamada segunda epístola de Clemente. Okay? A epístola aos Coríntios também de Clemente. Okay? Encontramos a segunda homilia de Clemente entre o ano 120 a 140, que foi escrito. Isso aqui por causa da data que esse livro foi escrito, não podia fazer parte do cânon. Nós temos também o livro do Pastor de Hermas, né? Esse livro também fazia parte do cânon da Bíblia, né? Era muito respeitado, muito considerado, ok? Mas quando foi provado que esse livro foi escrito depois do ano 100, né? Foi escrito entre o ano 150 a 140, ok? Então foi foi tirado do cânon das escrituras, ok? Depois temos o livro, né, o famoso Didaque, muito importante esse livro, né? Que é também conhecido como, né, o ensino dos doze apóstolos, né? Foi escrito entre o ano 100 ao ano 120, fazia parte da Bíblia, muito respeitado, muito usado, né, por os cristãos primitivos, ok? Mas ele foi tirado da Bíblia porque né, viu-se que é muito provável que esse livro foi escrito depois da época dos apóstolos, né? Quer dizer que quem escreveu esse livro não foi um dos apóstolos, ok? Por isso é que foi de facto retirado. Ok, mas atenção, né? Não se desmerece né, os seus ensinos. Nela encontramos de facto verdades históricas, ok? Que narram, né, os primórdios, né, da igreja. Temos também o Apocalipse de Pedro, o Atos de Paulo e de Tecla, também faziam parte das escrituras. Carta aos Laodicenses, né, do século IV, o Evangelho segundo os Hebreus, ok? A Epístola de Policarpo aos Filipenses, foi escrito no ano 108. Então, são livros muito antigos, está muito próximo, né, da época apostólica. Isso também dá um valor nesses livros, pelo facto de serem testemunho próximo à época apostólica, até alguns testemunhos da época apostólica, né, isso lhes concede, né, algum valor em termos de pesquisa histórica. Ok? Temos a Epístola de Policarpo aos Filipenses, temos as 7 Epístolas de Inácio, né, no ano 110. Ok? Então, esses são os livros apócrifos do Novo Testamento, né? Como já dissemos, esses livros gozavam de certa influência, de certa autoridade, chegaram até fazer parte da Bíblia Sagrada, mas depois, né, foram renegados, foram retirados, ok?